parece que é fácil, mas não é muito fácil. É um desafio constante sempre estar aqui para poder falar do ensinamento de Jesus, ainda mais porque muitas das vezes, né, as pessoas falam palestrante, não estou longe de ser palestrante, né, mas eu estou aqui mais como estudioso mesmo, como admirador e um espírita que tenta seguir os ensinamentos da doutrina e que tem vontade de compartilhar alguns estudos, alguns momentos, algumas angústias que vêm dentro de nós. E essas angústias, às vezes, né, a gente quer expor e quer que os outros nos ajudem também. E faz com que a gente estude um pouco para poder aprender isso. E como dizem, né, quem está aqui aprende mais, está precisando mais do que quem está aí. Então, já peço desculpa antes aí se por uma acaso eu gaguejar, se às vezes faltar uma palavra, né? Mas eu estou bem no princípio, digamos, essa parte de vir aqui falar. Já estou há muito tempo na doutrina, já conheço desde adolescente, gosto muito, né? Sempre foi, como eu falo, vim de família espiritólica, né? Acredito que alguns aqui, né, que você vai para o catolicismo, vai para a banda, vai para fazer de tudo, minha família fazia de tudo, mas onde eu me sentia bem era no espiritismo, foi onde eu me identifiquei e fiquei. E aí, durante os estudos que a casa oferece, para quem não sabe também, existem estudos, né? São várias etapas aí, tem o ESG, tem o EAD, 1, 2, 3. Então, nesses estudos, que é muito bom, né? Todos são convidados a fazer, apesar de que esse ano acho que já encerrou, mas fica o convite para o próximo ano. Um tema me chama muita atenção, que é uma coisa que, apesar de eu não ter tido muita leitura em termos de estudo, né? Tem pouco tempo que eu comecei a me aprofundar em estudos, falava sobre obsessão e falava que a gente podia ser um obsessor. Eu falei, mas como assim? Como que eu vou ser um obsessor? Não faço mal para ninguém. Eu tento, né? Eu achava que não fazia. E aí isso chamou muita atenção durante o estudo, eu quis me aprofundar um pouco mais. E pode ter certeza que a maioria das vezes os temas que o pessoal traz aqui em cima, de repente alguma coisa que eles têm interesse, não é à toa que aquele tema chega, né? No meu caso, normalmente os temas que eu trago são coisas que me inquietam e que eu quero muito tentar descobrir o porquê, e quando eu consigo mais ou menos entender, eu venho para poder compartilhar. Então o tema falava sobre isso, sobre não seja um obsessor. E para falar que não seja um obsessor, só para ter uma ideia rápida, né? Tem gente pela primeira vez, não sei se já conhecem a doutrina, mas a gente sabe que a obsessão normalmente ela é tida como, a gente pensa sempre como um espírito desencarnado, atormentando, né? Possuindo, controlando uma pessoa encarnada. Normalmente a gente pensa nisso. Então, isso só pode ser encosto, né? Tem isso, a pessoa fala só, ela está com encosto. Não, eu devo estar com encosto danado, né? Então, normalmente a pessoa pensa que é isso, que é o normal. Mas não é só isso que acontece. E aí a gente vai na explicação, eu comecei a pesquisar para ver algumas explicações que foram dadas sobre o que é a obsessão, para a gente começar a falar sobre não ser um obsessor. Bom, então, a primeira explicação que está lá no Espírito diz assim: a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Então, a ação de um espírito, mau espírito, sobre uma pessoa. E a primeira pergunta que eu faço, né, para a gente começar a pensar aqui é a seguinte: nós somos espíritos? Somos espíritos. Somos bons? Somos maus? É uma outra questão. Mas somos espíritos. Então, não necessariamente a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa pode ser do mal. A gente está falando aqui do mau espírito quando é uma obsessão, né, que dentre as várias que existem, né, de tipos de obsessão, mas é de espírito para espírito. Toda obsessão é de espírito para espírito. E nós temos que entender o seguinte: nós somos espíritos encarnados. Existem espíritos desencarnados, existem encarnados. Nós, no momento, estamos encarnados. Eu acho que eu nunca vi desencarnado. Acho que todo mundo que eu estou vendo aqui é encarnado, assim eu espero. Eu não estou preparado para desencarnar, não. Então, nós somos espíritos encarnados, e se somos espíritos, nós somos sujeitos a tudo isso aqui. Assim uma pessoa que pode sim ter pensamentos, obsediar outras pessoas, né? Tem uma outra definição que diz o seguinte: é o domínio que alguns espíritos, e que agora ele não fala de maus espíritos, alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Aí já pode incluir a gente, com certeza. Então é o domínio que alguns espíritos,
inclusive nós, podemos adquirir sobre certas pessoas. E mais uma definição, um pouquinho maior essa aqui, né, que está lá na Gênesis. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mentais. Então, isso aqui é só para comprovar que realmente nós somos espíritos e sim, nós podemos ser obsessores, nós podemos obsidiar outras pessoas. Então, já fica a resposta dessa pergunta. Eu posso ser obsessor? E a resposta, infelizmente, sim. Tudo bem que existem os obsessores do bem, né? Está aqui meu amigo Márcio, né, que vive obsediando a gente para poder correr atrás de palestra dela. Mas esses são os obsessores do bem. Mas na grande maioria que eu estou citando aqui, são os obsessores, né, que de certa forma eles estão fazendo mais mal do que bem para as outras pessoas. Bom, e como que a gente comprova, então, como é que eu sei que é possível que a gente possa estar sendo um obsessor de alguém? Bom, a primeira explicação é que pensamento é irradiação. Como assim? A obsessão é você transmitir, de certa forma, para alguém, você passar para a pessoa, pensamentos que de repente ela não queria ter, de você controlar, de você manipular, de levar ela a ter pensamentos e ações que ela não gostaria de ter. E isso acontece, às vezes, ou melhor, às vezes não, sempre se dá por irradiação de pensamentos. Então, não é como parece no filme do Ghost, por exemplo, que a pessoa entra dentro do corpo da outra, né? Não é assim que funciona. Na verdade, a pessoa fica só, basta ficar próxima, então a pessoa nem precisa estar próxima, pode estar longe, mas ela vai receber aquele pensamento que vem de longe. Nosso pensamento, assim como é o da oração, ele pode alcançar campos longínquos, ele pode ir muito além do que a gente imagina, atravessar continentes até. Então, se o nosso pensamento pode atravessar continentes, nosso pensamento bom vai atravessar e nosso pensamento ruim também vai atravessar. Então, essa é a grande questão. Isso comprova, então, que o que eu penso em relação ao próximo, o que eu penso em relação a outra pessoa, né, desejando para ela, para o bem ou para o mal, isso vai chegar para ela. E aí a gente sabe que, dependendo da pessoa, de como que ela está espiritualmente, de como que ela está preparada, isso sim vai afetar ela. E não podemos esquecer da lei do retorno, que não só vai afetar ela, como vai voltar. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. Bom, uma outra coisa que faz a gente pensar também que é possível que nós sejamos um obsessor de alguém é o fato de que a morte não muda ninguém. Como assim? Vamos entender. Muitas pessoas pensam que após a morte ela vai virar um ser de luz, né? Assim, acabou tudo que ela fez, né? Ficou esquecido, ela desencarnou hoje, amanhã ela já está no plano espiritual. Assim, perdão, fiz isso, acabou, eu agora me regenerei, sou outra pessoa. E, infelizmente não é assim, porque a gente pensa hoje, que a gente age hoje, como a gente está nesse exato momento, a gente vai levar, assim que a gente desencarna, a gente vai estar pensando também. E aí o problema se agrava pelo seguinte, porque quando você está desencarnado, parece que o seu pensamento pega mais força ainda, porque aí você consegue se deslocar mais facilmente para outros locais e principalmente para perto daquelas pessoas com quem você tem um certo desentendimento, digamos assim, uma afinidade ainda não boa, né? Uma afinidade ruim. Então você tem uma grande chance, se hoje você deseja mal demais para uma pessoa, se você já vinha obsediando com pensamentos ruins, você vai estar desencarnado e podendo aumentar esse potencial. Você pode vir a ser um obsessor nato, digamos assim, né? Aquele profissional mesmo, que eu espero que não sejamos, que nenhum de nós seja desse. Então, vale então a primeira coisa para a gente começar a pensar, né, se eu estou nessa fase de obsessão, se eu estou obsediando alguém, né, se eu estou desejando mal, as minhas ações, para que eu possa mudar em qualquer tempo. A gente sabe que quando a gente desencarna, a gente fica na erraticidade, né? A grande maioria das vezes, a gente até tem uma passagemzinha lá pelo umbral, né? Normal, a gente dá uma passadinha por lá, podendo ficar um pouquinho mais de tempo ou não, mas depois a gente vai estar estudando, evoluindo,
haja visto o caso de André Luiz, que é um exemplo enorme na literatura, que ele desencarnou, ficou anos no umbral, né, muito tempo lá, até ele ter uma pontinha, né, de arrependimento para conseguir sair de lá. Mas ele, com toda a sua arrogância ainda que ele tinha, ele chegou no plano espiritual e achando, né, que ele estava certo, que ele não tinha feito nada demais, que ele não era um suicida, meio que consciente. Então todo o pensamento que ele tinha era o mesmo. Ele desencarnou e tinha o mesmo pensamento, do mesmo jeito. As atitudes praticamente eram a mesma, mas só que ele estudou muito, né, e com isso hoje em dia ele é referência, né, em ajuda para todos nós aí na literatura espírita. Então, nós vamos estudar, nós vamos evoluir, nós vamos estudar para voltar, para reencarnar, né, e sermos melhor. Mas acho que dá tempo da gente começar, já tentar mudar um pouquinho agora, a gente começar a tentar deixar de ser um pouco obsessor, de ter esses pensamentos obsessores ainda na nossa vida encarnada. E aí vocês podem começar a perguntar: poxa, tá, mas como é que eu sei que eu estou obsediando alguém? Então, vamos lá, né? Como diz o meu amigo Marcelo Pessoa, apertem os cintos, né? Ele fala muito, quem conhece sabe, apertem os cintos, né, para não cair, é brincadeira. Agora eu vou enumerar aqui algumas coisas que normalmente acontecem, né, no nosso dia a dia com algumas pessoas, que façam com que nós estejamos obsediando e muitas vezes não saibam que a gente está obsediando, né? Então são 10 itens aqui, ninguém precisa ficar anotando, tá, gente? Por favor, não precisa pegar caneta, ficar anotando. Ih, fiquei reprovado em 8 aqui, reprovei em 2, não precisa disso. Só fazer uma autoanálise aqui, eu também não vou perguntar a ninguém, tá? Ninguém vai precisar levantar a mão, tá bom? Então é uma reflexão íntima nossa para a gente começar a pensar. Então, quando que eu sou um obsessor? Então, primeiro caso, quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades em outrem. Então, de certa forma, você está querendo induzir a outra pessoa a seguir o que você quer, o que você pensa. Então, você está tentando mudar o pensamento da pessoa, você está tentando fazer com que ela seja, de certa forma, manipulando o seu pensamento, fazendo com que ela acredite em você, né? Acredite nas suas ideias, né? E menosprezando a dela, minimizando a dela. A gente sabe que tem pessoas que são assim, que gostam de fazer isso. Então isso já é um caso de obsessão. É um caso que nós estamos levando, tendo um pensamento obsessor em relação a outra pessoa quando a gente exige isso. E a gente vai ver que é muito parecido essas ideias com algumas outras, né? E de você impor, de você achar que você é o dono da verdade, e vai aparecer em outros itens. Uma outra questão é quando criticamos, julgamos, condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. Isso aí é uma questão muito séria, porque eu acho que nós precisamos evoluir muito nessa parte, eu tiro principalmente por mim, tá, gente? Quando eu falo, a gente fala muito pensando em mim, que é a questão do julgar. Às vezes a gente não sabe a verdade do outro, a gente não sabe o que o outro passa, e a gente tem o costume de querer julgar o outro, de querer falar, né, mal do outro, sem saber o porquê que ele está passando por aquilo. E a gente sabe que Jesus ensinou em todo momento para a gente não julgar jamais. Eu acho que para evitar isso aí nós temos que ter muita empatia, que é uma palavra que tinha que ser ensinada inclusive nas escolas, né? Empatia e compaixão, para que a gente possa sempre se colocar no lugar do outro, sempre tentar, por alguns momentos, pensar na dor do outro, pensar no que ele está passando, antes da gente falar qualquer coisa, antes da gente sequer pensar em falar mal. E só em falar mal daquela pessoa a gente já está emanando um pensamento muito ruim. E se eu estou emanando um pensamento ruim, eu estou obsediando. Então, fica aí mais uma reflexão. Terceira, quando temos ciúmes e queremos obter a posse do outro. Isso é um problema crônico nosso, né, da maioria das pessoas. Acho que é um dos problemas a serem vividos, a serem vencidos, né, por muitos de nós, que é a questão do ciúme. E muitas vezes se fala ciúme em questão de relacionamento, né? Relacionamento com o outro, ela tem ciúme, a pessoa tem ciúme demasiado, e a gente sabe que o ciúme chega em casos tão extremos que chegam a ocorrer até assassinatos, ocorrer coisas piores, né? Acho que tem uma coisa pior do que isso,
Então, o ciúme é um dos casos de obsessão, de transtorno para o casal, para a relação a dois, não só em casal, como em termos de amizade. A gente sabe que tem amigos que é amigo do outro, mas você é mais amigo dela do que de mim, porque como que pode, né? Tem pessoas que têm esse nível de ciúme e não vai fazer bem, não é uma coisa que faz bem. A gente começa a pensar que o ciúme é tão sério que existem livros que falam sobre isso. Há pouco tempo saiu um filme agora, né? Ninguém é de Ninguém, que fala sobre o caso também de ciúme entre duas pessoas, né? Que é bem sério. Então, o ciúme eu acho que é um dos casos de obsessão mais clássicos que a gente conhece aí entre encarnados. Tá? De encarnado para encarnado é um dos casos mais sérios que existe. A gente sabe que existe também muito sério de desencarnado, pessoas que eram tão apegadas à outra que depois que elas faleceram, elas não deixaram aquela outra pessoa seguir sua vida, ter um outro parceiro, ter um outro companheiro e ficaram ali em cima o tempo todo obsediando a pessoa. E quando a gente tem que pensar que quando a gente está numa relação, a gente tem que fazer a nossa parte, e a nossa parte é confiar no outro. Isso que é uma relação saudável. Se o outro não vai cumprir com a parte dele, né, se não vai ser fiel, é o problema pessoal dele. Mas eu tenho que aceitar. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que a gente, às vezes, fica num temor tão grande que o outro vai fazer. Dizem alguns especialistas que esse temor é tão grande porque, na verdade, dentro de nós, alguma coisa diz que nós seríamos capazes de fazer isso. Por isso que a gente fica tão inseguro. Já pararam para pensar nisso? Quer dizer que o meu ciúme, então, é tão forte assim, porque eu poderia fazer isso, eu seria capaz de trair a pessoa. Então, é por isso que eu estou sentindo isso, de certa forma, assim, se a gente parar para analisar. Então, para que você evite ciúme, só existe uma palavra que é confiança. Confiança e diálogo, cada um fazendo sua parte. Mais um item: quando desejamos vencer uma discussão, instituir nossas verdades e firmar nosso ponto de vista. Muito parecido com o primeiro, são aquelas pessoas que querem de qualquer forma, né, quando entra na discussão, quer ser o dono da razão de qualquer jeito, quer ter a razão na discussão, quer ser o vencedor, não dá o braço a torcer, nunca admite que não está... que esteja errada, né, que o outro está certo. E a gente sabe que isso é uma coisa tão séria assim, porque tem casos de pessoas que às vezes você está num ambiente, até falando um pouquinho mais à frente do que eu iria falar no outro item. Às vezes você está num ambiente tão legal, você está numa festa, você está numa confraternização de família, e chega uma pessoa com uma carga tão pesada, né, tão para baixo assim, e inflama ali, e infelizmente esse sentimento que ela vai emanar, ele vai contagiar os outros e acaba que daqui a pouco, surge uma discussão, né, fica um clima pesado, fica um clima ruim. Isso é péssimo, né? Acredito que todos já vivenciaram isso em algum momento, de estar presente alguma pessoa ser desse tipo. Espero que não sejamos nós essa pessoa, que é pior ainda, né? E eu acho que isso é mais ou menos o que está falando aí. Às vezes você está na discussão lá e você, muitas das vezes, é um momento de silenciar. Às vezes nós vivenciamos há pouco tempo aí um momento da política em que amizades, famílias foram desfeitas, aí brigas aconteceram por causa de discussão, por causa de um querer fazer que prevalecesse a opinião do outro, né? Quando na verdade era simplesmente respeitar a opinião alheia e acabou, isso seria suficiente. Mais um, então: quando batemos o pé e forçamos o outro a seguir a nossa vontade. Ainda vai de encontro com isso, né? Reforçando mais uma vez, que além de você discutir e querer ser o dono da razão, né? Então a pessoa quer ser o dono da razão, a pessoa não quer ceder, ela quer prevalecer a sua ideia, e a pessoa força o outro a seguir a sua vontade, né? Que aí já extrapolou todos aqueles dois lá e mais um pouco, não satisfeito em só fazer prevalecer e vencer a discussão,
ela quer forçar o outro de qualquer forma, quer convencer o outro. E aí a gente vai em vários campos, até no campo do fanatismo, né? Isso aí a gente sabe que tem algumas religiões e algumas... não falando mal de religião nenhuma, gente, acho que toda religião é válida, mas a gente sabe que o fanatismo não é bom, inclusive no espiritismo, até o fanatismo demais não faz bem, todo excesso é perigoso. Mas a gente tem que pensar isso. Quando a gente força o outro, principalmente no relacionamento de amizade, relacionamento afetivo, a seguir seus ideais, você está cometendo um caso seríssimo de obsessão. Porque você mudou totalmente o que a pessoa pensa, você conseguiu influenciar ela de tal forma que ela ela passou a acreditar no que você estava falando, claro, isso falando quando o pensamento é ruim, quando a gente está falando uma coisa levada a convencer por um ponto de vista que não seja o ideal, que não seja o correto. Porque a gente sabe que quando a gente tem a criação de pais e filhos aí, muitas das vezes a gente faz isso, porque a gente sabe que ainda aquele espírito está em amadurecimento, tá vendo? Por isso que aconteceu, tá? Falando com meu filho. Mas a gente sabe que vai chegar uma hora que ele vai ter um nível de amadurecimento dele, que ele vai começar a seguir por contas próprias. Se até então tudo que você falou para ele, se para ele não começar a ser uma verdade, se ele não concordar, tudo bem, agora ele ensina e começa a estudar e acha a sua verdade, e siga o que ele acha que é correto. Mas nós temos essa obrigação de educar e de levar para um caminho que seja o mais correto, que nós pensamos ser o mais correto. Por isso a importância do estudo, não só o estudo voltado à doutrina, como o estudo voltado para a área de educação, para outras áreas. Então, forçar o outro a seguir a nossa vontade é uma obsessão também bem grave. Tudo bem até agora? Ninguém se enquadrou em nada até agora? Tudo bem? Tá bom. Vai aqui mais um pouquinho. 6. Quando desejamos comprar a oferta das pessoas com presentes, regalias, benesses e mimos, esperando sempre algo em troca. Você tem certeza que ninguém nunca fez, Que é você dar um presentinho para pegar alguma coisa, dar um presentinho para o chefe, para agradar, Tem 500 pessoas na sala, vamos presentear o chefe. Só, vamos dar um presente para aquele nosso amigo, Claro, não estou falando para deixar de dar não, tá, gente? Pode dar. Inclusive os filhos podem dar presente para os pais também, tá? Os irmãos também, tá? Pode dar presente, não tem problema não. Mas o negócio é a intenção, A nossa intenção que é o grande problema. Quando a gente está tentando comprar, literalmente é isso, é comprar a pessoa em troca de alguma coisa. A gente já está manipulando, nós estamos fazendo algum tipo de manipulação mental com a pessoa. Nós fazemos muito isso com nossos filhos, Quem tem filho sabe, infelizmente, a maioria das pessoas fazem isso, confesso que eu já fiz, Que em troca de pedir alguma coisa, você, não, te prometo que eu vou te dar isso, se você fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. A gente fica barganhando o tempo todo. Isso quando a gente não está barganhando ainda com Deus, Isso que é mais sério ainda. Como assim barganhar com Deus? É quando a gente fala, não, se o Senhor me der isso, eu prometo que eu nunca mais vou ser assim, que eu nunca mais faço isso. Então, a gente está, de certa forma, fazendo trocas aí que não são corretas, que não são justas, Mas voltando para o nosso campo aqui, do nosso campo de encarnados, então quando a gente quer comprar as pessoas, gente? Isso é sim uma forma de obsessão. Uma outra, quando não permitimos que o outro cresça, se desenvolva para não se tornar melhor do que nós. Isso tem muito a ver com um tal de sentimentozinho, que é um sentimentozinho ruim que a gente carrega, que nós temos que vencer, nem saberia dizer. A inveja, A inveja. Então a inveja é um sentimento a ser vencido para a nossa evolução. Somos ainda seres muito imperfeitos, estamos em evolução. Temos pessoas sim que não têm inveja, que ficam felizes, que aplaudem o crescimento do outro. Mas infelizmente nós temos muito mais aí o contrário, pessoas que não vibram com o crescimento do outro, que não vibram com o outro consiga conquistar, para ter conquistas. Existem casos aí que eu já vi relatos de pessoas que, por exemplo, a pessoa, meu Deus, professor, aí acabei de me formar para o concurso para professor em tal lugar.
que eu faço? Vou fazer minha inscrição, vou ficar quietinho, não vou divulgar isso em lugar nenhum, porque quanto mais gente souber, o pior para mim, mais concorrente. Né? Ou seja, que tipo de pensamento egoísta é esse? Da inveja e egoísmo, né? Total. Então eu estou sendo egoísta nesse momento. Quando na verdade você pode divulgar aquilo à vontade, né? Mas se for seu, se você for merecedor, pronto, não vai ter quem tire aquilo de você. Então o sentimento da inveja, o sentimento do egoísmo está muito ligado com essa passagem aí, né? Que a gente não consegue vibrar com a melhora do outro. E é um sentimento tão difícil de se tirar, mas que a gente só consegue, né, quando a gente começa de repente. É um exercício que eu fiz durante muito tempo, porque eu não sei perfeito. Eu já tive e tenho, né, invejas em alguns momentos. Mas eu costumo sempre pensar o seguinte: poxa, em vez de eu olhar para a pessoa que está, não sei nem se é tão correto isso, gente, mas me ajuda, tá? Para a pessoa que está conquistando, que está acima, por que eu não olho para a pessoa que ainda não conquistou e penso, meu Deus, como eu tenho tão mais quanto aquela pessoa, como eu devo ser muito mais grato do que ingrato? E como isso ajuda, pelo menos a mim me ajuda bastante a tirar aquele sentimento ruim, né? Não é um sentimento de superioridade, achar que eu sou superior àquele, não, é um sentimento de gratidão mesmo, né? De você se reconhecer como uma pessoa imperfeita e ver que tem pessoas que estão passando por dificuldade muito maior do que você, e que você é abençoado por estar aqui onde você está, por você ter o que você tem, enquanto outros gostariam de ter 10, 20, 30% da vida que você tem, e você acha que ainda não está boa, que não é suficiente. Mais uma: quando geramos milhares de conflitos, discórdias e desunião, quando criamos confusão, intrigas, fofocas e distorcemos a realidade para prejudicar o outro. Nem muito o que falar, né? Isso aí, né? Tratado de fofoca, então, é um problema sério. É aquele que fala, eu não vou falar. Você está no grupo de conversa, o pessoal começa a falar mal. Aí você está ali, Chico, né? Que bota o copo d'água na boca, segura o copo lá, mas tem hora que a água vai embora e você acaba entrando junto e vai falando mal também de fulano, ciclano. Infelizmente ainda da nossa natureza ruim que estamos superando, né? Então isso é bem claro, né? E cai um pouco naquele caso que eu falei daquelas pessoas que chegam às vezes num ambiente que está tão harmônico e a pessoa chega para causar discórdia, para poder acabar com o nível de felicidade, de harmonia que estava ali, quando na verdade era para ser o contrário. A gente sabe que o ódio, a raiva, elas contaminam, mas a gente sabe que também o amor contamina muito mais. Então, se de repente as pessoas que estivessem lá, né, deixassem transbordar o amor em relação àquele que chegou para baixo, de repente ia se transformar. Só que às vezes o bem, né, não é tímido, né, se cala demais e às vezes esse mal acaba superando, acaba ultrapassando. Então é mais uma coisa para a gente se pensar. Então, é um sentimento sim de obsessão, um caso de obsessão, né? Fofoca, discórdia, desunião, distorcermos a realidade, falar mal do outro, tudo isso. Infelizmente a gente vê muito isso ainda entre crianças e adolescentes o tempo todo. Eu trabalho com adolescentes, eu estou o tempo todo tentando tirar um pouco disso deles, né? Porque eles têm muito isso. O aluno acabou de sair da sala, o pessoal começa a falar, gente, não faz isso. Para eles poderem ver que não é uma coisa saudável, né? A escola hoje em dia ela deixou não só de ser um lugar de ensinamentos pedagógicos, de conteúdos, como os professores atualmente têm trabalhado muito essa questão, e eu acho que é importantíssimo. Pelo menos na época que eu estudava não se via muito disso. Não tive professores que me marcaram nesse ponto de chegar e conversar, e hoje eu vejo muitos professores tendo relações assim afetivas com alunos, de companheirismo, de estar falando, de estar conversando mesmo, de ser um desabafo, né? Eu particularmente tive caso de aluno uma vez tirar de sala e me abraçar e começar a chorar porque descobriu que a namorada tinha traído ele. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Para você ver como que de tanto conselho que a gente dá e tanto que a gente fala, eles vão pegando certa confiança que muitas vezes eles não têm em casa, né? Então, eu acho que são novos tempos. Eu acho que é isso que faz a gente perceber essa mudança que o mundo está passando, né? De sair desse mundo de provas e expiações e passar para um mundo de regeneração.
Nós, quando vivemos reclamando e acreditamos que o outro tem obrigação de aguentar nossas lamúrias. Gente, reclamação. Aliás, está na moda. A pessoa que reclama muito hoje em dia virou pessoa tóxica, né? Agora é a palavra do momento. Você aqui é tóxico. Você aqui é tóxico. Tóxico é aquela pessoa que reclama demais, né? Ou seja, o tóxico é um obsessor, tá? É um obsessor em ação, né? Digamos assim. E é realmente, né, conviver com pessoa que reclama demais é penoso, é chato, e às vezes nós somos essa pessoa. E aí fica. Eu falo que tem uma vez assisti uma palestra, acho que é do Haroldo, que fala para a gente fazer um teste. Tenta se observar o dia inteiro, 24 horas. Anota todas as reclamações que você fez naquele dia, né? Aí eu fiquei pensando, gente, será que vai caber num caderno? São tão pequenas coisas, mas a reclamação era tão ruim, tão negativa, né, que atrasa a nossa vida, atrasa o próximo, emana a radiação negativa para o outro. Então, conviver com reclamando é muito ruim, é um pensamento obsessor. Então, lamento informar, mas quem reclama demais é um obsessor também. E o último, quando elogiamos para manipular, louvamos para enganar, enchemos o ego do outro para confundi-lo e fazer o que queremos. Vai muito de encontro com a sede, né? Que é desejar comprar afetos. Mas tem pessoas que fazem isso, que ela elogia, fala bem da pessoa, né? Mas no fim, não. Por trás, na verdade, a finalidade disso não é bem isso, né? A finalidade é levar a pessoa a fazer alguma coisa que ela queira também, né? De certa forma, é uma manipulação de pensamento. Então, fica mais esse item para a gente pensar aí. E aí, eu vou falar quando a gente falou de inveja, aí o pessoal fala muito da tal da inveja branca. Já ouviu falar de inveja branca? Ah, estou com uma inveja, mas estou com inveja branca. Inveja branca é quando você vê que a pessoa conquistou alguma coisa, né? Ou então a pessoa postou lá que está passeando, né? Lá nas Malvinas, né? Tal, você trabalhando, né? Aí você vê, nossa, que inveja, como eu gostaria de estar ali. E ainda manda para a pessoa, olha amiga, eu estou com uma inveja branca sua. Bom, lamento informar, mas não existe inveja branca, preta, amarela, vermelha. Inveja é inveja e é um sentimento ruim de obsessão, tá? É claro que existem níveis de inveja diferentes, aquele que você vai desejar força com todo o seu ódio, que a pessoa, né, tenha, que aquela conquista dela não vá à frente, ou que ela não consiga mais nada, né, e aquilo vai ser tão ruim para ela e para você, vai fazer muito mal. Assim como tem aquela que às vezes você vai sentir aquela pontinha de inveja, né, mas aí você volta, pensa naquele irmão que ainda não está, que é menos favorecido ainda do que você, e você consegue se restabelecer, mas não deixou de ser uma inveja. Não foi uma inveja branca, não, foi inveja. Então, inveja é mito, tá? Parece que tem problema de televisão aqui agora, né? Mito é verdade. Então, é mito, tá? Não existe essa tal da inveja branca. Então, quando sentimos inveja, esse sentimento atormentar nossa mente, né? Vamos tentar pensar em alguma coisa, fazer algum tipo de exercício para a gente tirar isso, porque muitas das vezes também a gente inveja e aí vem aquela parte do julgamento. A pessoa às vezes ainda fala assim, mas também aquele lá é herdeiro de não sei quem, aquele lá, duvido que ele não roubou muito para ter aquilo tudo, deve ser ladrão, deve sonegar do posto, deve fazer assim. A gente fica justificando um monte de coisa para tentar, né, pensar por que o outro tem e você não tem. A gente acaba se permitindo ter um tipo de pensamento ruim desse, quando não deveríamos pensar assim. Tá bom? Então, vamos pensar no seguinte, poxa, tudo bem, aquela pessoa tem. Se ajudar também, pensa, mas será que aquela pessoa, não que você queira que ela seja feliz, gente, não é isso, mas todo mundo que está aqui, todos nós estamos vivendo aqui para pagar alguma coisa, para passar por alguma coisa. Não existe ninguém que é 100% feliz. Não existe. Nós temos hoje em dia as redes sociais que mostram pessoas sendo felizes, que parece que é 100% do dia, quando na verdade isso não é possível. Não é para a gente usar para poder aliviar, aquela pessoa que está vendo, não sei quem, mas está devendo não sei quem, eu sei, não sei quem, mas ela nunca conseguiu dar certo com ninguém. Não é isso. Ela vai ter os problemas dela, tem os problemas que ela tem que superar. Podem crer que todos têm, todos nós temos alguma coisa a passar. Não viemos aqui a passeio, viemos aqui para poder resgatar e evoluir a nossa missão, a missão do reencarno
encarne é esse, é evolução. Se nós vamos evoluir, é porque nós vamos melhorar alguma coisa. Então todos têm algum ponto a melhorar. Se a gente consegue melhorar aos poucos, em cada encarnação, melhorar uma dessas vicissitudes aí, inveja, egoísmo, já andamos um longo caminho, foi um grande salto que nós demos. Então, como é que eu posso, então, como que eu posso deixar de ser um obsessor? O que eu tenho que fazer para começar a me policiar e não ser mais um obsessor, não ser tão ruim para a pessoa não fazer um mal para o outro? Primeiro, discernimento na mente, para entendermos as coisas e buscarmos objetivos claros. Então, temos metas não comparativas com os outros, metas nossas. Vamos pensar, vamos ter pensamento, vamos nos conhecer, saber o que a gente pode. Se eu sei que eu vou estar em convívio com outras pessoas e sei que aquilo ali vai me fazer mal, que vai me remeter a pensamentos ruins, não participe, não vá. Isso não é uma coisa, não é nenhum absurdo. Tenha suas metas próprias, vibre com suas conquistas a cada uma que você faça, sem se comparar com o próximo. A comparação, ela vai nos levar sim à inveja, ela vai nos levar a ser egoísmo, porque a gente se compara, ou querendo ser melhor, a gente se compara achando que o outro é melhor e vê a inveja. Então vai nos remeter o tempo todo a esses sentimentos de obsessão da gente estar emanando pensamentos ruins. Um outro, compaixão do coração, para compreendermos os outros e ajudarmos a todos. Perdão, paciência, vou repetir isso, tá? Paciência e boa vontade são as palavras de ordem para quem quer ser útil à vida. E a compaixão, como eu falei, é aquela palavrinha que vem junto com a empatia. Quando a gente começa a ter empatia pelo outro, a ter compaixão, a mais ajudar, a mais querer entender o que pode estar acontecendo com o outro, por que ele age daquela forma, por que meu irmão é o seu irmão, é uma pessoa querida por você, tanto quanto qualquer outra pessoa. Deus te ama você e ama o outro da mesma forma. Isso é uma coisa que tem que estar dentro da nossa mente. Eu já falei isso aqui uma outra vez que eu estive aqui. O amor que Deus sente por nós é o mesmo que Ele sente por um ladrão, que Ele sente por um delinquente, que Ele sente por um assassino. É o mesmo amor. É o amor de um pai por um filho. Quem aqui é pai, se você parar para pensar um minuto, você tem 2 filhos, você sabe o que é amar, você sabe que um saiu do caminho, você não vai deixar de amar ele para poder amar mais o outro do que ele. Não vai, você vai amar igualmente. Você vai se entristecer um pouco, pode ser que sim, mas você vai estar ali para apoiar, para ajudar, para querer fazer com que ele reconheça seu erro. Então é mais ou menos isso. Isso é que é ter compaixão, é a gente pensar isso do outro. Se o outro ainda está agindo de forma errada, se o outro ainda está agindo, não evoluiu no grau que nós gostaríamos que estivesse, tenhamos compaixão, tenhamos empatia. A gente não pode esquecer que nós já fizemos isso ou pior no passado. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para consertar erros do passado. Então nós cometemos sim muito erro. Tá? Então aquele pessoal fala, eu joguei pedra na cruz. Pode ser que sim, tem uma grande chance, tá? De estarmos lá naquele momento fazendo isso. Então vamos pensar sempre nisso, julgar menos e ter mais compaixão. Terceiro, elevado o nível de ética, cosmoética, para que não julguemos e tampouco condenemos os outros. Então, elevado o nível de ética, o que é a ética? A ética é você fazer as coisas corretas, de acordo com o que estão os ensinamentos da lei divina, os ensinamentos que Jesus nos passou. Então, a cosmoética fala isso, é você agir de acordo com o que é certo. E nós, muitas das vezes, nós sabemos. E quando a gente está aqui aprendendo, eu falo que tem espírito, então, o dever mais ainda, já foi dito por Jesus, mais será cobrado mais a quem foi dado. Para quem mais foi dado, mais será cobrado. Somos nós, nesse caso. Nós estamos tendo um grande benefício de conhecer a doutrina do Espírito e de seguir, de tentar seguir, e aí já conhece mais ainda o que é isso, qual é o peso que tem isso, o que a gente tem que seguir de certo, o que é errado, e isso começa a nos tirar da nossa zona de conforto. Essa é a palavra. A gente também brinca sempre falando que
quanto mais espírita a gente se torna, mais difícil fica de pecar em paz, né? E realmente é isso, a gente não consegue. Então, elevar o nível de ética, de cosmoética é isso, é você se policiar o tempo todo para seguir sempre o caminho correto, para seguir sempre os ensinamentos que Jesus nos passou. Tá? Inclusive, hoje eu estava pensando muito sobre isso. A gente, toda vez que eu tenho que me apresentar, fazer alguma coisa desse tipo, eu sempre me venho um pensamento assim: cada vez você vai ter a cara de pau de subir lá em cima, de falar para as pessoas, tentar passar alguma coisa no ensinamento, você com tantas imperfeições ainda, cometendo ainda tantos delitos, digamos assim, né? Tantos pecados, vamos aliviar, vamos piorar, né? Mas aí eu paro e penso, mas é reconhecer, né? É a gente reconhecer que estamos no caminho, né? Todos, como eu falei. Aí ao mesmo tempo parece que uma conversa, com um diálogo, tipo aquela cena, né? Fica o diabinho e o anjinho do lado, conversando na vida da gente o tempo todo, né? Um incentivando a não ir e o outro incentivando a ir. Então, fica esse conflito interno e eu paro e penso nisso, poxa. Tem que ir, eu preciso ir, porque isso vai fazer mais bem para mim do que, de repente, para quem está ouvindo. Então, é necessário poder estar aqui, eu me forço a isso, eu obrigo a estudar, e eu pensava sobre isso. Eu acho que um próximo tema que eu estou pensando em criar vai ser isso, os perigos de ser espírita. Que não é fácil, é perigoso, muito perigoso ser espírita, porque você tem que se policiar o tempo todo. Então, você se vigia, você tem que tentar seguir essa ética, essa cosmoética, e de uma forma que não seja sacrificante, de uma forma que isso seja natural. Acho que a gente vai conseguir atingir um nível de ser um bom espírita quando tudo isso deixar de ser sacrifício e passar a ser uma coisa natural para a gente. Mais ter sempre Jesus como modelo a ser atingido. Então isso é uma coisa que nós deveríamos ter sempre, que é ter Jesus como modelo e guia, que está no Livro dos Espíritos. É uma pergunta que Kardec faz: qual é o modelo de homem a ser seguido aqui na Terra? E foi falado que é Jesus. Então, se a gente se por alguns minutos antes de nossas ações nós nos perguntássemos o que Jesus faria, ou pode parecer pretensioso, mas é a pergunta que a gente tem que fazer. Se sabemos que um dia chegaremos lá, vamos evoluir, vamos ser como Jesus, sim, uns mais rápido, outros nem tanto, né? Mas nós só evoluímos, a cada encarnação nós evoluímos o tempo todo. Um dia chegaremos lá, então a gente tem que mirar em quem? Em Jesus. E aí quando a gente para pensar, será que Jesus sentiria inveja da pessoa que tem mais? Será que Jesus seria egoísta de não querer compartilhar alguma coisa com o outro, de querer prender aquele conhecimento para ele, de querer não dividir alguma coisa? Então, ter Jesus como nosso guia, nosso modelo a ser atingido é primordial para a nossa evolução. Em conclusão, existem muitos outros exemplos de espírito obsessor, mas a chave para identificar se você está sendo um espírito obsessor é analisar se a pessoa está sendo prejudicada por você. Por ignorância, você pode estar sendo uma pessoa ruim e acaba se tornando um espírito obsessor de alguém. Por conta disso, é tão necessário estudar e praticar boas ações para não se pegar ferindo alguém. Então, aí a gente já concluindo, ele dá aí, passa aí um resumo, de como a gente identificar se eu estou agindo como obsessor ou não. Pode parecer difícil, às vezes, a gente fazer essa análise, mas o que nos aconselho também, sempre antes de deitar, a gente parar, analisar, ver nossas ações, nosso comportamento, o que a gente fez, se a gente fez alguma ajuda, se a gente conseguiu ajudar alguém, ou se a gente mais prejudicou do que ajudou, se nós participamos daquela roda de intrigas e fofocas, se eu poderia ter evitado aquela roda, se eu poderia ter sido melhor nesse dia. Então, acho que isso é o que nós temos que pensar o tempo todo, ainda mais porque a gente sabe que a lei do retorno é uma lei certa. Então, se você está obsediando, se você está emanando sentimentos ruins, você está com o seu, digamos, a sua imunidade espiritual muito baixa. Se você está com a sua imunidade espiritual baixa, você também está sujeito a receber
muito facilmente qualquer emanação de sentimento ruim que venha de uma outra pessoa. Então você, além de ser um obsessor, você pode estar sendo obsediado também. E aí, para você conseguir vencer isso, estudo, muito estudo, muita oração, para poder conseguir vencer essas más inclinações que nós temos. O estudo ele é tão importante que diz que é uma das maneiras mais certas aí de você conseguir aumentar a sua fé. Então você só consegue aumentar a sua fé quando você estuda mais, quando você começa a entender melhor as coisas. E realmente, se a gente é como se fosse na escola, né? Você só vai conseguir ir bem na matéria, você só vai conseguir entender bem a matéria, entender aquilo tudo, se você estudar mais. Se você não estudar, você não vai conseguir bem. Então a gente começa a crer realmente que existe, né, uma vida após a morte, que existe a reencarnação, de que sim, nós vamos evoluir. Você só vai começar a acreditar quando você vai estudando, quando você vai vendo casos da literatura, quando você vai acompanhando isso tudo. Aí sim você vai crendo mais ainda. Então estudar é primordial para que a gente possa deixar de ser obsessor do mal e passar a ser obsessor do bem, né? Para finalizar, eu quis só uma frase aqui de Chico que diz: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. E a gente pode trocar essa frase: eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu, né, não só o ofensor, se fosse eu o emanador de sentimentos ruins, de pensamentos ruins. Vamos englobar mais coisas aí. Então, ser ofendido, isso vai acontecer com a gente o tempo todo, né? E muitas vezes a pessoa passa: por que eu tenho que passar por isso? A pessoa troca de marido 3 vezes, troca de namorado 4 vezes, a pessoa troca de amizade, a pessoa troca de tudo, está sempre passando pela mesma coisa. Será que realmente o problema está no outro? Será que ela que tem que, de certa forma, rever algumas coisas e tentar entender o que ela tem que passar por aquilo? Não que ela tenha que passar, sabe disso? Ninguém veio aqui para sofrer, né? Ele não veio aqui para sofrer, mas que a gente saiba, pelo menos entender, começar a entender o porquê que passamos por certas situações. E isso vai clarear muito. E que nós possamos jamais, né, ser essa pessoa que magoa alguém, que faz mal ao próximo. E com certeza isso vai ser muito, muito pior e vai atrasar algum tempinho aí, né, o nosso processo de evolução. Ok? Muito obrigado, gente.